Yujiro-Hama, ele é um mercenário altamente habilidoso e poderoso, conhecido como a criatura mais forte da Terra. Ele é então um oponente formidável em qualquer luta, possuindo então incríveis habilidades físicas, inteligência e também conhecimento de vários assuntos. Vencer ele numa batalha contra o Yujiro-Hama, né, seria uma conquista significativa, cara, demonstrando então a própria força e habilidade. No entanto, derrotar ele não é uma tarefa fácil, porque ele é altamente remunerado e também procurado então por vários governos e também organizações pelos seus serviços. Apesar de seus pontos fortes, a arrogância e o amor do Yujiro-Hama por uma boa luta podem então ser explorados como fraqueza na batalha. E nessa vontade da vitória de hoje, a gente vai ver agora. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos com mais um vídeo. A vontade da vitória de hoje é um quadro aqui no canal, né, onde eu trago então um personagem escolhido por vocês e eu coloco ele então em um tipo de torre de Mortal Kombat, onde cada vez que ele sobe nessa torre, mais alto o desafio é para ele enfrentar. Mais fortes e também mais habilidosos serão seus oponentes. Por consequência, também a porcentagem de chance de vitória contra ele será então maior. E no final do vídeo ainda então contém 5 bônus de outros personagens que teriam então chance de vencer ele também. E se vocês querem ver mais outros personagens na vontade de vitória, é só sugerir aqui os próximos nos comentários. E não se esquece também de se inscrever no canal e também deixar aquele like top para poder ajudar bastante no trabalho com os vídeos que eu trago aqui para vocês. Light Yagami. Death Note, escrevendo então o nome do completo de alguém nele, né, garante então a morte dessa pessoa. Você só pode então adicionar algumas especificações sobre como essa pessoa vai morrer. Embora sua principal arma seja então o Death Note, o Light ele tem então um poder real que precisa então ser ressaltado. Com a sua inteligência ele consegue então rivalizar com o maior detetive do mundo. Mesmo então sendo então apenas um estudante, ele mostra então ter uma capacidade de um planejamento incrível. Apesar do Light Yagami ter a chance de eu colocar o nome de Yujiro-Hama no Death Note, haveria alguns problemas para isso. Primeiro que o Light precisaria então descobrir o nome dele, algo que não seria algo do dia para noite, né? Segundo que, conhecendo então o Yujiro-Hama, assim que o combate fosse iniciado, ou mesmo que o Yujiro-Hama percebesse que o Light Yagami estivesse então planejando algo, o Yujiro-Hama com seu golpe poderia então nocautear o Light facilmente. Que vale lembrar que o Yujiro-Hama também ele é bastante inteligente, então ao primeiro sinal de intenção de algo, o Yujiro-Hama já poderia então prever que o Light Yagami poderia fazer. Chance de vitória 1%. Batman. Batman ele é um dos maiores artistas marciais da DC. Não só por isso, tá? Mas também está nos tops mais inteligentes da DC também. Seu preparo também faz dele então lidar contra diversos personagens fortes, seja então que estão no nível dele ou superior a ele. Contra o Yujiro-Hama é o seguinte: ambos, quando fosse lutar, o Yujiro saberia qual arte marcial o Batman estaria usando. Afinal de contas, o Yujiro-Hama ele conhece todas as artes marciais, também é especialista nisso, podendo então detectar qualquer ponto fraco nos seus adversários. Diferente então do Batman, por mais que ele também seja então um cara de alto nível também, ele já então perdeu para artes marciais melhores que ele ou mesmo do mesmo nível dele. Por exemplo, a Lady Shiva e o Exterminador. Até mesmo em questão de equipamentos, dificilmente vão ter grandes efeitos no próprio Yujiro-Hama, porque o seu corpo ele é imune a qualquer tipo de doença, ou veneno, ou outra coisa do tipo. Na minha opinião, o Yujiro-Hama no X1 com o Batman poderia então surrar o morcego. Chance de vitória 5%. Taskmaster. Diferente do Batman, o Taskmaster ou o treinador poderia então copiar qualquer arte marcial só olhando uma vez. Isso faz então dele ser então um artista marcial melhor do que o Batman, por exemplo. Além das suas próprias habilidades copiadas, o Taskmaster ou o treinador contém então equipamentos como flechas, espadas, escudos e assim vai. Mas assim como o Batman, ainda assim não seria suficiente para poder derrotar o Yujiro-Hama. Mesmo que o Taskmaster consiga então copiar a forma de luta do próprio Yujiro, nada impede o próprio Yujiro lutar contra o seu próprio oponente com suas próprias habilidades, que inclusive também sendo então conhecedor nessa área. O Yujiro sim poderia então nocautear o treinador em um curto período de tempo. Chance de vitória 10%. Titã Colossal. O Titã Colossal é um dos titãs mais fortes do universo de Titan. Ele também, no começo da história, né, da série, ele era temido, cara, e era bem difícil de se enfrentar. O Titã Colossal, ele é fisicamente mais forte que o Yujiro-Hama, isso é um fato. Ele também tem suas vantagens, como seu tamanho, por exemplo. Ele também mede cerca de 60 metros e é facilmente também um dos maiores titãs. Ele também tem a capacidade então, de emitir vapor quente por todo o corpo.
o Titã Colossal derrotou facilmente o Eren Titan, sem nenhum tipo de esforço. O Titã Colossal também é sem dúvida um dos titãs mais poderosos e é também fisicamente mais forte que o Giro. Só que o maior problema do Titã Colossal é a sua lentidão. O Jirohama ele é muito rápido. Por exemplo, o Jirohama ele é tão rápido que consegue então literalmente desviar de balas e até mesmo também de raios. O Titã Colossal também sendo tão lento como ele é, até mesmo para poder andar ou atacar seria fácil para o Jirohama se desviar. O Titã Colossal também pode ser então ferido por espadas simples. O Jirohama ele é mais forte que espadas e o Jirohama também pode causar sérios danos ao Titã Colossal, principalmente nas pernas. E não é a primeira vez que o Jirohama iria lutar contra um oponente que é muitas das vezes o seu tamanho. Por exemplo, também o Jirohama já lutou e matou também brutalmente um elefante gigante tão poderoso que até mesmo armas convencionais não conseguiram deter ele. E ele também facilmente pisoteou veículos militares. E como o Jirohama matou um animal com uma durabilidade superior ao de um Titã Colossal, ele poderia então fazer isso com a mesma maneira com um Titã. Para mim, o Jirohama sim teria alguma chance de vencer sim o Titã Colossal. Chance de vitória 30%. Gamora, uma personagem que possui então o título de mulher mais perigosa da galáxia, precisa então estar na lista das super-heroínas mais poderosas da Marvel. Gamora é uma integrante do grupo espacial de heróis, os Guardiões da Galáxia. Contudo, antes disso, ela foi então uma grande caçadora, para não dizer outra palavra, intergaláctica, período em que conquistou seu título tão temível. A Gamora é a filha adotiva de um dos maiores vilões da Marvel em si, o Thanos. Ele foi então responsável pelo treinamento desumano em que a Gamora foi então submetida para se tornar então a guerreira que é. Além disso, após a Gamora então ter sido espancado pelos bandidos, Thanos também adicionou melhorias biônicas no corpo dela. Essas melhorias fazem então com que a Gamora possua então força, velocidade, resistência, reflexos muito superiores ao de um ser humano, uma pessoa comum. Contra o Jirohama seria então um páreo difícil para ele, porque a Gamora não é uma guerreira qualquer, uma mestre em arte marcial da Terra. Ela foi treinada pelos mais altos níveis de guerreiros intergalácticos possíveis. Além disso, ela já foi também extremamente melhorada, cara. Força, velocidade, como se tem, né? Resistência também, reflexos, fora equipamentos espaciais, como armas letais também. Mesmo que o Jirohama pudesse fazer algo com a Gamora, ela contém então uma resistência incrível. Por exemplo, ela foi capaz então de sobreviver ao calor do próprio Sol, sobreviveu então à reentrada na atmosfera, aguentou um soco da América Chaves, que é capaz então de abrir dimensões, atingida por um atirador de laser e continua a lutar. Então pode ter certeza que ela seria então um páreo duro numa luta. Chance de vitória 45%. Edward Newgate, um dos homens mais temidos em One Piece, tá? A Barba Branca é o absurdo poderoso, cara, de forte também, né? Eu sei que a diferença entre ele e a Gamora é claro, sim, mas nessa vontade de vitória não é uma comparação entre personagens que está no topo ou que está abaixo, mas sim o que cada um deles tem habilidade ou poder que pode oferecer numa luta contra o Jirohama. Quem teria mais chance de vencer usando então essas habilidades? O Barba Branca, por exemplo, ele tinha um buraco no peito e também no meio do rosto, mas nem isso derrubou ele. Além disso, ele também estava tão longe do seu auge quando isso aconteceu. Então você pode imaginar o quão forte é o próprio Barba Branca. A sua principal habilidade é então causar vibrações. Com essa habilidade, Barba Branca consegue então causar vibrações em qualquer superfície e por isso ele é considerado como o mais poderoso. Com um só soco ele poderia então causar terremotos. Os almirantes da marinha mencionaram que caso ele quisesse, ele poderia então rachar o mundo. Imagina então o Jirohama tomar um soco que pode então causar terremotos. Pois é, eu diria que o Barba Branca tem chances legais, cara, de vencer o Jirohama. Chance de vitória 48%. Genos, ele é um androide que foi tão treinado em artes marciais. A sua tecnologia e também habilidades avançadas poderiam então facilmente dar a ele uma vantagem contra a força bruta do Yujiro. Justamente ele também tem a sua alta tecnologia que faz dele então ficar ainda mais forte. O Jirohama ele até tem força para poder destruir partes robóticas dos Genos, mas aí que está o problema. O Genos ele é muito rápido, principalmente quando ele teve então suas melhorias, e ele também ainda tem seus ataques baseados em energia, o que daria então ainda mais possibilidades para o Genos vencer. A única chance de o Jirohama vencer seria caso o Genos ficasse então parado lá para receber o ataque, o que na minha opinião não rolaria. Chance de vitória 59%. Escanor. O Jirohama não lutaria com o Escanor, ao contrário, é o Escanor que lutaria com o Jirohama. Ao ter então a capacidade de invocar miniaturas de sóis, esse é um dos muitos ataques do próprio Escanor que ele tem. Quando ele fica então no seu The One, Escanor fica ainda mais forte. Ao meio-dia, Escanor então tem seus poderes aumentados ao longo do dia, seguindo então a trajetória do próprio Sol. Ao chegar ao meio-dia, seu poder então chega ao máximo e por um minuto ele consegue então até mesmo lutar de igual para igual
igual com o Rei dos Demônios. A única maneira do Jiraiya sair vivo nessa luta seria então ele tentar sobreviver até o meio-dia passar e o Scanner voltar à sua forma mais humana, né? Mas ainda assim seria sorte, porque os Scanner não costumam deixar seus inimigos vivos. Chance de vitória 70%. She-Hulk, a prima do Hulk, a She-Hulk também é uma boa, mas uma boa combatente no corpo a corpo. Ela também tem ótimos reflexos e principalmente uma resistência muito gigante. Além disso, a She-Hulk também contém um fator de cura absurdamente rápido. Um dos seus feitos também é ela parar o carro do motorista fantasma, sem nem mesmo ela se mover. Esse é um feito grande, porque parar o motorista fantasma não é uma tarefa fácil. Ele é protegido envolto de magia ou obstáculos sobrenaturais. E ela foi capaz de fazer isso sem nenhum tipo de esforço. Ela também sobreviveu ao frio do sangue de Ymir, tendo então que reanimar o Thor, que desmaiou devido ao frio. Outra prova que a força She-Hulk é absurda é que ela então mordeu a armadura no Celestial Obscuro. Odin disse que nem mesmo a Odin Sword poderia ter quebrado essa armadura. She-Hulk também já derrotou então deuses russos como Sherbog e Perun. Enfim, força, resistência, falta de cura, agilidade, a She-Hulk ela tem para poder levar como vantagem. Numa luta contra o Jiraiya, para mim, ela conseguiria então ter chances reais de vencer ele. Chance de vitória 80%. Saitama, olha, se tratando de Yujiro-Hama, se fosse para poder classificar ele em padrões do universo One Punch Man, provavelmente Yujiro-Hama ficaria na classe de demônio, né? O Yujiro-Hama, como comparação para o universo One Punch Man, ele seria algo como equivalente ao Shiryu, o maior artista marcial do mundo, ou talvez o Silver Fang. Só que o Saitama, ele é outro nível. Ele pode então facilmente quebrar o planeta inteiro caso ele queira. Isso é só com um soco só. Saltar da Terra para a Lua como algo como normal para ele. Ter a capacidade então de se mover na velocidade da luz. E mais, vendo então com que essa luta que o Jiraiya iria ter com ele, seria então entediante. Seria mais ou menos que fosse o cenário que aconteceu com o Saitama com o Garou. O Garou tentou de tudo para poder enfrentar o Saitama e derrotar o Saitama, mas não conseguiu. O Saitama, ele se mostrou sempre estar então acima dele. Chance de vitória 100%. Bônus, Homem-Aranha, 47%, Aquaman, 50%, Gohan, 60%, Bane, 13%, Demolidor, 24%. E agora é a sua vez de comentar qual é o próximo personagem que você quer ver na Vantada da Vitória. Comenta aqui, aproveite e se inscreve no canal para acompanhar mais Vantada da Vitória como essa. Deixa aquele gostei também para poder apoiar bastante o vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.